Minha mãe quer que eu troque meu noivo pelo da minha irmã na minha festa de noivado, porque o dela está demorando muito para se casar. Mas agora as duas estão chorando. Ontem foi minha festa de noivado, e o que venho contar a vocês é o que minha estúpida mãe e minha estúpida irmã fizeram. Para dar um pouco de contexto, estou noiva do meu noivo Léo. Era a nossa festa de noivado. Ele me pediu em casamento recentemente durante nossa viagem à Grécia, o que eu adorei porque amo esse país. Depois de voltarmos para casa, decidimos fazer uma pequena reunião íntima em nossa casa para celebrar nosso noivado. Não era nada grandioso, apenas um encontro com familiares e amigos mais próximos. Minha mãe e minha irmã mais velha, Terry, também estavam lá. Claro, o noivo de Terry, Ezra, também foi convidado. Agora, o relacionamento deles é uma história à parte. Terry e Ezra estão noivos há 3 anos, mas ainda não houve casamento. Eles são a definição de um casal que vai e volta. Já perdi a conta de quantas vezes terminaram, apenas para voltarem dias ou semanas depois. É como um ciclo interminável que ninguém consegue acompanhar. Os problemas entre eles são bastante sérios. Terry tem problemas com o álcool, e Ezra tem o péssimo hábito de ser infiel. É uma combinação tóxica. E toda vez que tentam fazer funcionar, sempre parece desmoronar de alguma forma. Apesar de tudo isso, conseguiram permanecer noivos, tentando fazer dar certo, e por algum motivo continuam voltando um para o outro. Ambos vieram do meio universitário, mas decidiram largar a faculdade porque tinham essa grande ideia de viajar pelo mundo juntos. Falavam sobre viver uma vida aventureira, pulando de país em país, conhecendo novas culturas e sem estarem presos a empregos chatos das 9 às 5. Embora parecesse emocionante na teoria, a realidade foi bem diferente. Nenhum dos dois tinha dinheiro guardado para financiar as viagens. No início, meus pais os ajudaram a contragosto. Não estavam exatamente empolgados com a ideia, mas ela é a filha querida deles. Deram-lhes um pouco de dinheiro na esperança de que isso ajudasse Terry e Ezra a começarem sua jornada. Então, eles partiram cheios de entusiasmo e grandes sonhos. Mas não se passaram nem 3 meses antes de voltarem para casa, sem dinheiro e pedindo mais. Meus pais, sendo pessoas com uma toranja no lugar do cérebro, os ajudaram novamente. Pelo menos dessa vez, meu pai deixou claro que se quisessem continuar viajando, teriam que encontrar uma maneira de se sustentarem sozinhos. Disse-lhes diretamente que tinham que arrumar empregos, como fazem os adultos responsáveis. Claramente esse conselho entrou por um ouvido e saiu pelo outro, sem nenhuma resistência. Porque alguns meses depois, voltaram mais uma vez, ainda sem dinheiro e ainda procurando ajuda. Mas dessa vez, meu pai já estava farto. Bateu o pé e se recusou a dar-lhes mais dinheiro. Isso provocou uma grande discussão. Terry ficou furiosa e Ezra também não ficou feliz. Mas meu pai disse que era o fim. Disse que se quisessem viver uma vida nômade, teriam que aprender a se virar sozinhos. Que se não fossem conseguir emprego, ao menos aprendessem a caçar ou pescar. Que os antigos nômades não tinham um supermercado por perto nem dinheiro do pai. Então Terry ficou furiosa porque não gostou da analogia. Mas no fim ela acabou aceitando a contragosto porque meu pai não cedeu, e conseguiu um emprego em um restaurante local, pelo menos por enquanto. Não era o que ela queria, mas não tinha muitas opções. Minha mãe, sempre a pacificadora, tentou convencer meu pai a pelo menos ajudá-los a pagar o aluguel enquanto se reorganizavam. Mas ele disse à minha mãe que tirasse dinheiro do próprio bolso todos os meses para isso. Então agora eles têm um teto graças a ela, embora isso não seja exatamente algo que minha mãe goste. Quanto a Ezra, ele tem trabalhado como mecânico, o que provavelmente é a coisa mais estável que ele fez em anos. Não espero muito, conhecendo-os, é só uma questão de tempo antes que se cansem de novo e tentem perseguir outro sonho irreal. Quanto a nós, não somos irmãs próximas. A verdade é que ela sempre foi a favorita da minha mãe, o que é a razão pela qual mamãe sempre a resgata, não importa o que aconteça. Já leram sobre uma dessas vezes. Juro que se não fosse pela intervenção do meu pai impondo limites, minha mãe teria esvaziado todas as nossas economias só para manter Terry feliz. Não foi diferente quando Terry e Ezra ficaram noivos. Minha mãe estava mais do que empolgada, pronta para organizar o casamento dos sonhos deles, totalmente pago, é claro. Mas isso nunca aconteceu, porque Ezra continuava adiando. Toda vez que o assunto de marcar uma data surgia, ele tinha uma desculpa. Não estava pronto. Precisava de mais tempo. Ainda não tinha certeza se queria se comprometer totalmente. Era irônico, na verdade, eles estavam juntos há anos. Estavam noivos e mesmo assim, ela não conseguia dar esse passo final. Enquanto isso, minha mãe continuava mantendo a esperança, porque sua filha adorada ia se casar. Então, quando Léo e eu ficamos noivos, minha irmã não ficou exatamente encantada ao ouvir a notícia. Ela nem sequer me deu os parabéns, ao menos poderia ter tentado. Disse à minha mãe que não estava infeliz com o meu noivado, alegando que eu estava tentando competir com ela. Competir com ela? Por quê? Por um casamento que nem sequer está acontecendo. Porque o noivo dela continua adiando. Conhecendo minha irmã como conheço, tentei não falar muito com ela durante a minha festa de noivado, porque não queria que arruinasse meu humor.
No entanto, ela conseguiu me encurralar e deixou bem claro que não gostava do meu noivado. Ao contrário dela, nós tínhamos uma data marcada para casar. Então essa era a principal reclamação dela sobre o meu noivado. Dizia que eu tinha pressionado meu noivo só para fazê-la parecer mal. Não é culpa minha que Ezra continue inventando desculpas e evitando se comprometer. Léo e eu nos amamos, e a data foi proposta por ele. Portanto, não houve pressão nenhuma. Tudo isso está na cabeça dela, onde certamente sobra espaço porque, coitada, não nasceu com muita coisa lá dentro. Mas é claro, Terry não via dessa forma. Tudo tem a ver com ela. Para essa mulher que chamo de irmã, havia algo estranho em tudo isso, porque um cara como Léo não poderia estar comigo, enquanto ela ficava com alguém como Ezra. Chegou a me acusar de estar tentando prendê-lo com uma gravidez, e me tocava ou me olhava para ver se eu já estava mostrando algo. O problema é que sempre senti que minha irmã tem uma espécie de paixão secreta pelo meu noivo. Comigo, ela é fria, desdenhosa, às vezes até grossa. Mas no momento em que Léo entra na sala, ela se transforma. De repente é doce, sorri, se comporta de maneira encantadora. É estranho. Tomem como exemplo o anúncio do meu noivado. Terry se recusou a me dar os parabéns, mas não teve problema nenhum em dar um abraço demorado em Léo. Esse comportamento não é novidade. Terry sempre foi estranhamente sedutora com Léo, sempre que tem oportunidade. Às vezes é sutil, mas em outras ocasiões é tão óbvio que chega a ser constrangedor. Quando há álcool envolvido, seu comportamento piora ainda mais. Ela tenta ficar muito próxima dele, inventa desculpas para tocá-lo, o braço, o ombro, até o peito. E em certas ocasiões, Léo teve que literalmente pedir para que ela se afastasse. Quando ele faz isso, ela finge ser inocente, age toda envergonhada e se culpa por estar bêbada demais. Mas nós dois sabemos que não é verdade. E como se isso não fosse suficiente, minha irmã até o persegue nas redes sociais. Léo já a bloqueou faz um tempo, mas de alguma forma, ela continua encontrando maneiras de vigiá-lo. Exatamente por isso que Léo a evita sempre que pode. Ele não quer ter nada a ver com o joguinho que ela está fazendo. Então disse à minha irmã que se afastasse, e lembrei a ela que ao contrário do noivo dela, meu parceiro realmente me ama e quer construir uma vida comigo. Deixei claro que se ela não podia ficar feliz por mim, tudo bem, mas não precisava sair por aí me insultando só porque eu finalmente havia encontrado a felicidade enquanto ela não. O rosto dela ficou vermelho de vergonha e a deixei ali. À medida que a noite avançava, fiz questão de evitar me aproximar dela. Léo percebeu o quanto eu estava tensa e tentou conversar comigo, mas eu não consegui contar sobre os insultos da minha irmã. Não queria arruinar a nossa noite mencionando a Terry, então por hora decidi guardar para mim. Eventualmente comecei a aproveitar a conversa com os convidados quando, de repente, ouvi o som de um copo. Léo começou a falar e anunciou que tinha um presente pré-casamento para mim. Ele havia reservado o local dos meus sonhos para o nosso casamento. Durante dias eu tinha ficado obcecada por um local específico, falando sobre o quão perfeito seria para nós. Mas era muito caro e estava fora do nosso orçamento, então eu tinha desistido e começado a procurar outro lugar. Nunca imaginei que Léo estivesse prestando atenção o tempo todo, muito menos que iria reservá-lo como surpresa. Eu não me importava que tivesse pessoas ali, ia beijar meu noivo e corri para fazer isso. Era por isso que eu o amava. Ele era tão atencioso, sempre encontrava maneiras de me fazer sentir especial. Disse a Léo que ele não precisava ter feito todo aquele esforço, que casar com ele em qualquer lugar já me faria feliz, mas ele apenas sorriu e disse que aquele seria o melhor dia das nossas vidas, e queria me ver feliz. Como se a noite já não estivesse cheia de surpresas, os pais de Léo se levantaram logo depois do anúncio e fizeram o próprio. Contaram que sempre esperaram que um dia eu me tornasse nora deles. E agora que isso ia acontecer, queriam fazer algo bonito por nós. Meu sogro nos informou que ficaria mais do que feliz em pagar nossa lua de mel. Eu realmente sentia que a noite estava perfeita, salvo por aquele pequeno detalhe da minha irmã. Eu sabia que ela não estava nada feliz depois da nossa conversa, mas eu não me importava. Pouco depois disso, minha mãe de repente me chamou de lado e pediu que eu subisse. Perguntei o que estava acontecendo, e ela insistiu que tinha algo importante para me dizer. No momento em que entrei no meu quarto, vi Terry já lá dentro, sentada na beira da cama com os braços cruzados. Minha mãe começou dizendo que ela e Terry tinham algo para me contar, mas antes de continuar, insistiu que eu precisava ter a mente aberta e realmente ouvi-las. Terry então disse, acho que eu deveria estar com Léo, em vez de com Ezra. Disse que como ela estava apaixonada por ele e ele era uma boa pessoa, ao contrário de Ezra, faria bem a ela. Disse que Léo só a evitava por respeito a mim, mas que se ele estivesse solteiro, com certeza a veria com outros olhos. Com certeza não demoraria muito para se apaixonar por ela, porque ela podia ser uma namorada tão boa quanto qualquer outra, só precisava de uma chance. Essa chance seria eu deixar meu noivo. Olhei para minha mãe para saber se estavam me pregando uma peça, mas ela me encarava muito séria, como se esperasse uma resposta. Respondi, deixar meu noivo? O que você quer dizer com isso? Terry sabia o que queria dizer, mas quis lhe dar a oportunidade de se explicar melhor.
caso eu não tivesse entendido direito. Disse que eu não era boa o suficiente para Léo, porque não tratava bem a família, especialmente ela. Enquanto isso, ela podia ser melhor, até mesmo uma nora melhor para os sogros. Eu podia sentir minha pressão arterial subir, mas antes que eu pudesse responder, ela insistiu que sempre sentiu que eu não era tão séria com Léo quanto ele era comigo. Que eu era jovem e imatura, enquanto ela estava pronta para se tornar uma esposa e ter filhos. Ela estava pronta para isso há 3 anos, e eu só queria me casar há pouco tempo. Argumentou que tudo que eu precisava fazer era terminar com meu noivo, que ele ficaria devastado com isso, e então ela o consolaria e eles se tornariam um casal. Inclusive chegou a me dizer que eu poderia ficar com Ezra, que ela não sentiria ciúmes por eu estar com o ex dela. Eu sabia que Terry sempre foi egocêntrica, mas isso atingiu um nível de direito e autoimportância que não tem comparação. E quando dizem que 2 cabeças pensam melhor do que uma, com certeza não estavam falando da minha irmã e da minha mãe, porque as 2 estavam pensando essa estupidez juntas. Não vou negar que às vezes todos nós temos uma ideia idiota, mas essas ideias nunca passam no teste de serem ditas em voz alta. Se você diz algo em voz alta e soa muito errado, então descarte essa ideia. Mas nem ela nem minha mãe pareciam superar esse teste. Estavam presas nessa ideia absurda, e era muito triste vê-las se afundando nisso. Neste ponto, nossas vozes já estavam altas o suficiente para que, com certeza, outras pessoas na festa pudessem nos ouvir. Estávamos discutindo, ou melhor dizendo, eu estava dizendo a elas que eram idiotas, que estavam falando idiotices. Idiotices tão grandes que nem conseguiam perceber o quão idiotas estavam sendo. E foi nesse momento que a porta se abriu. Léo tinha notado minha ausência e veio me procurar. Ele olhou para o meu rosto e percebeu que algo estava errado, então me perguntou o que havia acontecido. Atrás dele, Ezra estava em pé. Virei-me para olhar Terry e minha mãe, porque sabia que havia uma chance de que Ezra tivesse ouvido tudo. Pelo menos parecia que sim, pelo rosto de gato molhado que ele tinha. Disse à minha mãe e à minha irmã que descessem as escadas, e que ao chegarem até a porta, fossem embora pelo resto da noite. Fiquei perto de Léo, e ele não se afastou de mim nem por um segundo. Quando chegou o momento de todos irem embora, contei a Léo o que tinha acontecido. Ele disse que minha irmã era louca, mas louca no nível de tentar secar o cabelo dentro do micro-ondas. Me garantiu que antes de se casar com ela, preferia se casar com minha mãe, o que era muito, porque antes de se casar com minha mãe, preferiria comprar uma passagem direta para o sol. É difícil não amá-lo. Tudo que ele fez ou disse naquela noite foi perfeito. Pelo menos minha irmã e minha mãe não conseguiram arruinar minha noite. Mas eu precisava contar o quão loucas elas são. Atualização 1. Muitos de vocês têm toda a razão. O comportamento da Terry é coisa de uma maluca que merece ser amarrada, trancada em um quarto acolchoado, jogar a chave em um buraco negro e queimar o mapa até o lugar onde fica esse quarto. Não há maneira de suavizar isso. Por sorte, eu confio no Léo. E confio que nenhum homem com quem eu queira me casar vai se envolver com uma louca dessas. Já disse ao Léo que se um dia for me trair, que ao menos seja com uma mulher que tenha massa cinzenta. A da minha irmã, nem sei de que cor é. Eu me divorciaria, mas ao menos doeria menos saber que ele me trocou por alguém que compete pelo título de ser vivo com menos neuronios. Mas é assim que é minha irmã. Ela não se importa em flertar na frente dele e deixá-lo desconfortável. Mas para deixar as coisas claras, eu sempre defendi o Léo. Já confrontei a Terry muitas vezes pelo comportamento dela. Já disse para ela parar, já disse que não é certo o que faz. Inclusive, uma vez cheguei a dar um tapa nela, porque mesmo enquanto eu dizia para ela parar com esses joguinhos, ela respondeu que não se importava. Por sorte dela, e azar da minha mão, mal cheguei a encostar. Mas não importa quantas vezes eu tenha enfrentado isso, ou quantas reuniões de família na casa dos meus pais nós tenhamos deixado de ir, ela continua insistindo. E o que aconteceu na noite do meu noivado foi outro nível. É como se alguém tivesse perguntado até que ponto ela queria ser louca, e ela simplesmente respondeu sim. A parte boa disso tudo é que agora sabemos quem não vai estar no casamento, o que vai nos poupar alguns lugares. Para começar, minha mãe e minha irmã. Mas também o Ezra não estará presente. Porque não vou convidá-lo se a minha irmã não vai. Atualização 2. Muitos de vocês continuam perguntando por que eu não expus minha irmã e minha mãe para o resto da família. A verdade é que meu noivo e eu não somos esse tipo de pessoas. Sim, poderíamos facilmente expô-las e nos vingar, mas honestamente, não queremos gastar mais energia com pessoas tão tóxicas. Neste momento, estou em um dos capítulos mais felizes da minha vida. Estou empolgada para me casar e me recuso a deixar que o drama familiar me roube isso. Não quero gerar tensão, nem forçar ninguém a tomar partido. Em vez disso, tomei a decisão de simplesmente cortar relações com minha mãe e com a Terry. Dito isso, conversei com meu pai, porque ele merecia saber toda a história de por que estou me afastando delas. Nem preciso dizer que ele ficou furioso. Deu uma boa bronca na minha mãe por ter apoiado algo tão ridículo e me assegurou que estou tomando a decisão certa. Aconteça o que acontecer, continuarei tendo uma relação com meu pai.
No fim das contas, isso não tem nada a ver com ele, e eu não vou deixar que as ações da minha mãe e da Terry me afastem dele. Ele ainda está convidado para o meu casamento. E se minha mãe protestar, ele disse que não se importa, que não vai perder o casamento da filha dele. Já basta ter esperado 3 anos pelo da outra filha. Atualização 3. Bem, algo interessante aconteceu. Aparentemente, o noivo da Terry, o Ezra, ouviu tudo o que foi dito naquela noite. Não sei exatamente quando ele começou a escutar, mas em algum momento, enquanto eu estava lá em cima discutindo com a Terry e com minha mãe, ele deve ter estado por perto, e ouviu cada palavra repugnante que minha mãe e Terry disseram. Agora, acabei de saber que ele cancelou completamente qualquer plano de casamento e rompeu o noivado com a minha irmã. O que me dá certa graça, porque essa foi a planejamento de casamento mais longa da história. Parece até redundante dizer que ele cancelou, mas pelo menos agora é um cancelamento oficial. Pelo que ouvi, eles tiveram uma briga enorme. Só consigo imaginar como foi essa conversa. Ezra descobrindo que a própria noiva basicamente confessou que queria outro homem, nada mais nada menos que meu noivo. Depois disso, ele fez uma publicação nas redes sociais sobre o assunto, que essencialmente expõe a Terry e minha mãe pelo que estavam me incitando a fazer. Bem, ele me poupou o trabalho e o estresse de ter que fazer isso eu mesma. Vejo essa publicação como convite de casamento da minha irmã, o único convite que veremos desse casal, porque nunca houve um. Desde o rompimento, Terry tem estado absolutamente furiosa comigo. Disse que Ezra era seu plano B, e que não queria perdê-lo. Ela queria que eu falasse com ele e explicasse que foi minha culpa ela ter dito aquilo, que eu só estava provocando, e que ela não quis dizer nada daquilo. Sim, claro, como se eu pudesse encontrar alguma maneira de reverter o que ela disse, algo que não tem nenhuma defesa possível. Pareço inteligente ao lado da minha irmã, mas não tanto a ponto de consertar esse desastre. Ainda mais porque eu não tenho nenhum interesse em ajudá-la. E para ser sincera, meu lado mais mesquinho está até aproveitando tudo isso. Se alguém é culpado por Ezra ter escutado, são elas. Hoje minha irmã teve a ousadia de me ligar do celular de uma colega de trabalho, já que está bloqueada e não consegue me contactar de outra forma. Ela estava gritando e resmungando sobre como iria se vingar pelo que eu fiz, e me avisou para eu não pensar que isso era minha vitória. Não consegui evitar rir porque com a inteligência dela, é provável que essa vingança acabe recaindo sobre ela mesma. Disse que mais cedo ou mais tarde, Léo iria enxergar esse meu lado e me deixaria, e que ela estaria esperando por ele. Mas não disse nessas palavras, ela mencionou suas partes íntimas e as do Léo, como se o Léo não soubesse todos os meus segredos. Inclusive, contei para ele exatamente o que minha irmã disse, e ele me advertiu para nunca mais repetir aquilo, a não ser que eu queira que o amigo dele deixe de funcionar. Respondi que ela deveria estar agradecida se Ezra apenas facilitou o trabalho para ela. Agora ela pode continuar feliz no papel de destruidora de lares que tanto parece gostar de desempenhar. Se for o caso, deveria até me agradecer por ter aberto o caminho para ela fazer o que faz de melhor, ser uma idiota que faz tudo sem pensar. Disse a ela que arrumasse uma cadeira bem confortável, se pretende esperar pelo meu futuro marido, e encerrei a ligação enquanto ela ainda gritava. Não sei se devo chamar isso de karma, mas certamente tudo o que está acontecendo com ela é fruto das próprias atitudes dela. O único que me surpreende é que a estupidez dela ainda não tenha atingido antes. Atualização 4. Olá! Antes de trazer minha atualização pós-casamento, há algumas coisas que preciso mencionar. Algumas pessoas não ficaram felizes com o fato de eu chamar minha irmã de estúpida tantas vezes. Mas eu não vejo nenhum problema nisso. Não vou chamar um pinguim de elefante. Embora existam pessoas que se consideram cachorros e até compram fantasias para viver como tal, então acho que esse é o tipo de gente com quem estou lidando nos comentários. Se esse for o caso, me desculpe, você já tem problemas demais na vida para que alguém te insulte em um post do Reddit. E como já disse, meu casamento já é passado. Então, Léo não é mais meu noivo, agora é meu marido. E a gente não só celebrou a nossa união, como também o divórcio dos meus pais. Sim, mas estou me adiantando, vamos por partes. Primeiro, o casamento foi maravilhoso. E eu preparei presentes especiais para o Léo, não é o que vocês estão pensando. São presentes para compensar o fato de ele ter conseguido aquele local incrível. Mesmo assim, evitei mencionar o que minha irmã disse sobre suas partes íntimas e as do Léo, não queria arruinar a noite de núpcias. A cerimônia contou com todas as pessoas que queríamos lá, e nenhuma das que preferíamos ver longe. Mas vamos falar sobre o divórcio, que mencionei como se não fosse grande coisa, e foi. Não estive diretamente envolvida nesse processo, mas meu pai se divorciou da minha mãe. Eu diria que foi mais rápido do que o casamento da minha irmã. Mas não, porque aquele foi tão lento que nunca aconteceu. Essas foram as razões do divórcio. Minha mãe queria que meu pai pagasse a parte que o Ezra contribuía no relacionamento, para que minha irmã não deixasse de morar sozinha. Ela disse que ele devia isso, porque sua filha favorita havia estragado tudo para a outra filha, e que ele não podia esquecer que tinha 2 filhas. Meu pai respondeu. E basicamente não houve discussão nem gritaria.
Mas finalmente ele se cansou e disse: se não quer que sua filha favorita perca a casa dela, ela pode morar com você, porque eu estou lhe dando o divórcio. E ainda lembrou a minha mãe que ela também tem 2 filhas. Não recebi presente de nenhuma das 2, mas depois de tudo isso, eu não poderia pedir mais nada. Imagina só, o presente de casamento de divórcio dos meus pais foi um baita presente. Para outras filhas, isso seria o fim do mundo. Mas para mim, o fim do mundo seria ver meu pai continuar casado com aquela narcisista. História 2. Meu namorado chorou por causa do noivado da ex, depois me pediu em casamento como segunda opção, então eu terminei, e descobri que ele saiu do país para tentar reconquistá-la. Eu, mulher de 22 anos, conheci meu namorado, homem de 24, há cerca de 3 anos, por meio de alguns amigos que estudavam na mesma universidade. Estávamos numa festa em uma casa, e ele estava sentado em um canto, sem falar com ninguém. A princípio, achei que ele era um daqueles caras pretensiosos que se acham bons demais para socializar. Mas então nosso amigo em comum, Jake, nos apresentou e explicou que ele só era muito tímido perto de pessoas novas. Quando nos conhecemos, ele era super reservado e mal falava. Eu fui quem o procurou, porque achei ele bonito e gostei daquele jeito quieto e misterioso. Trocamos números naquela noite, mas ele nunca me mandou mensagem. Depois de alguns dias, decidi ser eu a mandar. Ele demorava uma eternidade para responder, mas eventualmente começamos a conversar com mais frequência. Ficamos um tempo em relacionamento à distância, porque eu morava no Oregon terminando a faculdade, e ele estava em Washington, trabalhando numa empresa de tecnologia. Mas conseguimos fazer funcionar com visitas nos finais de semana e tudo mais. A viagem durava cerca de 4 horas em cada sentido, o que era um saco, mas nos revezávamos nas visitas. No ano passado, depois que me formei, finalmente me mudei para morar com ele, porque havia mais oportunidades de emprego na cidade dele mesmo. A questão sobre meu namorado é a seguinte: ele só teve um relacionamento sério antes de mim, e uma ficada aleatória. Ele não fala mais com essa garota da ficada porque aparentemente ela era maluca, palavras dele, não minhas. Mas ele permaneceu amigo da ex até cerca de 2 anos atrás, quando ela cortou contato com ele. Eles namoraram na adolescência por uns 2 anos, e depois ela terminou com ele porque, e estou citando o que ele me disse, ele não tinha amor próprio, seja lá o que isso signifique. Sempre que eu pedia para ele explicar melhor, ele ficava todo quieto e soltava algo vago tipo eu era diferente naquela época, ou eu deixava as pessoas me pisarem. Sendo honesta, eu sempre tive ciúmes dessa ex. Ela é linda, já vi fotos, e sempre que meu namorado falava dela, parecia que ela era uma espécie de oráculo com todas as respostas da vida. Ele dizia coisas como a ex sempre dizia que você nunca deve se contentar com menos do que merece, ou a ex achava que pessoas que faziam tal coisa estavam só tentando compensar tal coisa. Era irritante pra caramba, mas eu nunca falei nada porque não queria parecer insegura ou algo do tipo. Além disso, no começo do nosso relacionamento, eu estava tentando ser aquela namorada legal que não fica com ciúmes de besteiras. Teve uma vez em que estávamos jantando com alguns colegas de trabalho dele, e um deles comentou algo sobre relacionamentos, e meu namorado imediatamente começou com minha ex costumava dizer, e eu fiquei lá sentada, me sentindo uma idiota completa, enquanto ele falava da sabedoria dela por uns 5 minutos. Os amigos dele trocaram os olhares entre si que eu não consegui interpretar, mas ninguém falou nada. Lembro que pedi licença para ir ao banheiro e fiquei sentada no reservado tentando não chorar. Quando voltei, felizmente o assunto já tinha mudado. Na verdade, fiquei até aliviada quando ela cortou o contato com ele, porque achei que talvez ele finalmente fosse seguir em frente. E por um tempo parecia que sim. Ele estava mais aberto, e nós realmente estávamos felizes juntos. Aí em janeiro passado, acho que era uma terça-noite, talvez quarta, eu acordei no meio da noite para ir ao banheiro e percebi que meu namorado não estava na cama. Era tipo 3 da manhã, ou algo assim. Ouvi uns sons estranhos vindos da sala e fui ver o que era. Ele estava sentado no sofá no escuro, e dava para perceber que ele estava chorando, pelos sons de fungadas. A luz do celular iluminava o rosto dele, e eu não sabia se dizia alguma coisa ou se deixava ele quieto. Afinal, todo mundo merece seus momentos privados, né? Depois de um tempo ele se levantou e foi ao banheiro. E eu não me orgulho disso, mas dei uma espiada no celular dele. Ele estava no Facebook, olhando o perfil da ex. Ela tinha acabado de ficar noiva, e havia várias fotos do anel, do noivo, e deles todos felizes juntos. Fingi que estava dormindo quando ele voltou para a cama. Senti ele deitando ao meu lado, mas foi super cuidadoso para não me acordar. Ainda dava para ouvir as fungadas, e ele demorou um tempão para pegar no sono. Eu fiquei ali deitada, me sentindo um lixo, sem saber o que fazer. Na manhã seguinte, eu queria perguntar sobre aquilo, mas ele parecia totalmente normal. Fez café, me deu um beijo de despedida antes de ir trabalhar, me mandou mensagem na hora do almoço como sempre. Fiquei esperando ele trazer o assunto à tona ou demonstrar algum sinal de que estava abalado, mas nada. Então decidi não comentar também.
Talvez tivesse sido algo pontual, sabe? Talvez ver uma ex-noiva seja sempre um pouco estranho, mesmo que você já tenha superado. Tentei me convencer de que era só isso, mas então aconteceu de novo algumas noites depois. E de novo, na semana seguinte. Avançando para agora, já faz uns 2 meses, e meu namorado continua tendo colapsos do nada. Estamos assistindo TV e de repente, ele se levanta e vai para o banheiro por uns 20 minutos, e dá para ouvir ele chorando atrás da porta. Ou estamos prestes a dormir, e ele se vira de costas para mim, e eu consigo sentir ele tremendo de tanto chorar em silêncio. É muito estranho e sinceramente super desconfortável. Fico perguntando o que está acontecendo, pedindo para ele falar comigo, mas ele só diz nada, ou, só tô cansado, ou outra desculpa qualquer. Teve uma vez que ele disse que estava chorando porque estava pensando no cachorro de infância que morreu quando ele tinha 15 anos. Outra vez ele falou que era por causa de um comercial triste que ele viu naquele dia. Eu não sou idiota. Sei que ele está mentindo. Semana passada, eu me cansei disso tudo e disse que talvez ele devesse procurar um terapeuta. Ele ficou super ofendido e disse que não acredita em terapia, porque é só uma forma das pessoas pegarem seu dinheiro sem realmente te ajudar. Tá bom então, né? Tivemos uma pequena discussão sobre isso, o que é raro entre nós, já que ele normalmente se fecha completamente quando há conflito. Ele continuava dizendo que terapia é para pessoas fracas, que não conseguem lidar com seus próprios problemas, e que ele estava bem, só precisava de um tempo. Isso está acontecendo pelo menos 2 vezes por semana agora, e eu estou começando a enlouquecer. Eu o amo de verdade. Mas ele sempre foi um pouco distante comigo, e agora estou percebendo que essa mulher provavelmente é o motivo disso tudo. Estou começando a achar que talvez ela tenha dito algo que o deixou mal quando cortou o contato. Porque ele não parecia tão afetado quando ela namorava outros caras antes de ficar noiva. Encontrei o Instagram dela, e estou pensando se devo mandar uma mensagem só para perguntar qual é a situação. Talvez ela tenha algum insight que possa me ajudar a entender o que está acontecendo com ele. Sei que parece loucura e desespero, mas estou sem ideias. Minha melhor amiga acha que eu deveria simplesmente terminar com ele, porque a vida é curta demais para ser a segunda opção de alguém. Mas será que é isso mesmo que está acontecendo aqui? Digo, ele escolheu ficar comigo por 3 anos. Ele me pediu para morar com ele. Isso tem que significar alguma coisa, certo? Ontem de manhã, tentei trazer o assunto à tona de novo. Estávamos tomando café da manhã, e eu simplesmente perguntei na lata se ele ainda estava apaixonado pela ex. Ele me olhou como se eu tivesse 3 cabeças e disse, o quê? Claro que não. Por que você está perguntando isso? Expliquei que percebi que ele tem chorado bastante ultimamente, e que isso parece ter começado na época em que a ex ficou noiva. Ele ficou super na defensiva e disse que não tinha nada a ver com ela, que ele só estava estressado com o trabalho e que não estava dormindo direito. Então ele se levantou e saiu para o trabalho mais cedo sem nem terminar o café. Estou tão confusa. Editando para acrescentar. Ele está no trabalho agora, e eu estou em casa pensando em tudo isso. Esqueci de mencionar que quando sugeri terapia, ele também disse algo tipo, você não entenderia porque nunca passou pelo que eu passei. Tipo, o que isso quer dizer, meu Deus? Estamos juntos há 3 anos e morando juntos há quase 1, e ainda assim sinto que às vezes mal o conheço. Alguém nos comentários perguntou se eu já conversei com algum dos amigos dele sobre isso. A resposta é não, porque a maioria dos amigos dele também são amigos da ex. Todos estudaram juntos no ensino médio. Os poucos amigos dele com quem eu tenho mais contato moram em outros estados agora, então quase não conversamos. E sinceramente, eu me sentiria meio estranha trazendo esse assunto para eles. Outra coisa que acabei de lembrar, alguns meses atrás, antes de tudo isso começar, ele mencionou que a ex tinha mandado uma mensagem do nada querendo colocar o papo em dia. Ele me mostrou a mensagem, o que eu achei legal da parte dele, e perguntou se eu me importava que ele respondesse. Ele nunca falou mais nada depois disso, então eu presumi que eles trocaram umas mensagens educadas e pronto. Agora estou me perguntando se teve mais coisa por trás disso. Atualização, acabou. Eu acho. Liguei para o meu pai e pedi para ele me ajudar a voltar para casa. Esses últimos dias foram uma completa montanha-russa emocional. Meu namorado ficou fora o dia inteiro ontem. Ele não estava lá quando acordei, o que foi ok. Imaginei que ele só tinha ido trabalhar cedo ou algo assim. Mas ele ainda não estava em casa quando fui dormir. Mandei algumas mensagens de texto para ele. Um bom dia quando acordei, e mais 2 à noite perguntando se ele viria jantar e se estava tudo bem. Também tentei ligar, mas ele não atendeu. Eu estava morrendo de preocupação, mas também começando a ficar irritada. Até liguei para o trabalho dele para ver se ele estava fazendo hora extra, mas a recepcionista disse que ele tinha saído no horário normal. Liguei para alguns amigos dele, mas nenhum deles tinha notícias. Comecei a ficar realmente preocupada, achando que algo ruim tinha acontecido com ele, tipo um acidente ou coisa assim. Eu estava prestes a ligar para a polícia quando, por volta das 11 da noite, recebi uma mensagem dele dizendo apenas, desculpa, preciso de um tempo para pensar, volto amanhã.
Senti que merecia algumas respostas. Então decidi fuçar nas coisas dele. Só tinha feito isso uma vez antes, quando estava me sentindo muito insegura por causa da relação dele com a ex. No laptop dele, escondido em várias subpastas aleatórias, encontrei um documento do Word com o nome da ex abri e li, e tenho quase certeza de que era uma cópia salva da última conversa que ele teve com ela antes dela cortar contato. Começava de forma bem normal, só colocando a conversa em dia. Mas aí ele perguntou como estava o relacionamento dela com o namorado, agora noivo. Ela disse que estava bem, que estava feliz. Aí ficou super esquisito, porque ele respondeu algo tipo, sério, tem certeza? Ela disse que sim e perguntou por que ele estava sendo estranho. E ele disse, sei lá, não acredito que você esteja tão feliz assim. Não lembro de tudo com exatidão, porque minha cabeça estava girando enquanto lia. Mas basicamente, ele disse a ela que o noivo nunca trataria tão bem quanto ele tratou. Que eles se conheciam há muitos anos, que tinham conseguido continuar amigos mesmo depois do término, que tinham ajudado um ao outro a crescer como pessoas, e que ela deveria dar mais uma chance a ele. Ele literalmente disse que esperou por ela todos esses anos, que a amava e sempre acreditou que eles acabariam juntos. Tudo isso enquanto estava comigo. Ela chamou ele de babaca, com toda razão, e disse que ele tinha muita cara de pau para dizer tudo aquilo, principalmente considerando que ela já tinha deixado claro há muito tempo que eles seriam apenas amigos. Ela ainda o chamou de um babaca ainda maior por ter feito isso enquanto os dois estavam em relacionamentos. E disse que ele deveria ir pro inferno e terminar comigo, pelo meu bem, porque eu merecia algo melhor. E isso nem é a pior parte. Hoje de manhã, meu namorado finalmente voltou pra casa, por volta das 6 da manhã, com uma cara de exausto. Ele me acordou ligando pro meu celular, mesmo a gente estando no mesmo maldito apartamento, pedindo pra eu ir até a cozinha, porque ele tinha feito o café da manhã. Fui até lá e ele tinha preparado um café da manhã incrível, com uma caixinha de anel no meio da mesa. Ele me pediu pra abrir. Eu abri. Era um anel de noivado. Ele disse algo brega tipo, esses últimos 3 anos com você foram uma aventura, e eu quero continuar vivendo novas aventuras com você. Acho que foi aí que despertei da névoa em que estava e simplesmente explodi. Exigi saber onde ele esteve o dia inteiro ontem. Por que não entrou em contato? Por que estava chorando por causa da ex nos últimos 3 meses? Tudo. E adivinha? Ele ficou bravo comigo por eu estar brava. Teve a audácia de dizer que eu deveria estar feliz, porque ele estava me pedindo em casamento. Não era isso que você queria? Ele perguntou. Perguntei por que ele me pediria em casamento quando está tão óbvio que ele preferia estar com a ex. A resposta dele, ela claramente seguiu em frente. Então está na hora de eu seguir também. Nunca fiquei tão furiosa na vida. Fui tão paciente com esse homem. Fiz de tudo para entender, dei tudo de mim. Mas eu não vou me casar com ele só para ser o prêmio de consolação. É irônico, porque se ele tivesse me pedido em casamento uns 4 meses atrás, eu teria ficado nas nuvens. Agora, isso só nos destruiu. Liguei pro meu pai, chorando como nunca, e ele está a caminho para me ajudar a levar minhas coisas de volta para casa dos meus pais. É isso, estou um caco completo. Mas acho que é porque tudo de errado e distorcido nesse relacionamento finalmente está me atingindo. E demorou tanto para eu enxergar isso. Enquanto isso, meu acho que agora ex-namorado está sentado no sofá com o laptop, como se nada tivesse acontecido. Nem sei como processar tudo isso. Enquanto eu empacotava algumas coisas, ele só ficou lá dizendo que eu estava exagerando, que estava jogando fora algo bom por nada. Quando mencionei o documento que encontrei, ele ficou super na defensiva e disse que eu não tinha o direito de mexer nos arquivos pessoais dele. Depois tentou explicar que aquela conversa tinha acontecido há muito tempo, que ele estava com a cabeça diferente naquela época. Mas quando apontei que a reação dele ao noivado dela prova que ele ainda não superou, ele simplesmente se calou e parou de falar comigo. Meu pai deve chegar em algumas horas. Já empacotei a maior parte das minhas coisas importantes, mas vou ter que voltar depois para pegar o resto. Sinceramente, nem sei o que dizer ao meu ex antes de ir embora. Parte de mim quer gritar com ele por ter desperdiçado 3 anos da minha vida, mas outra parte só quer sair daqui o mais rápido possível. Obrigada a todos vocês por me ajudarem a enxergar o quanto esse relacionamento foi injusto. Li cada um dos comentários de vocês, mesmo que não tenha respondido todos. Vários de vocês previram exatamente esse desfecho, dizendo que ele só estava comigo porque não podia ter ela. E eu não queria acreditar, mas vocês estavam certos. Atualização 2. Me afastei do Reddit por um tempo. Precisava limpar a cabeça. Mas hoje entrei de novo e vi algumas mensagens privadas pedindo outra atualização. Então aqui vai. Meu ex basicamente enlouqueceu depois que voltei para casa dos meus pais. A primeira semana depois que fui embora foi até bem tranquila. Ele me mandou algumas mensagens pedindo para eu voltar, dizendo que precisávamos conversar, mas eu não respondi. Eu estava ficando no meu antigo quarto na casa dos meus pais, só tentando processar tudo o que tinha acontecido. Minha mãe estava sendo super compreensiva, fazendo todas as minhas comidas favoritas e sem fazer muitas perguntas.
Então as coisas começaram a ficar bem estranhas. Ele começou a mandar mensagens para meus amigos, alguns deles são amigos em comum, pedindo para usar as contas de Skype deles para falar comigo. Disse a eles que eu roubei algumas coisas dele quando me mudei e que precisava delas de volta. Recebi várias ligações dos meus amigos perguntando sobre isso. Todos me disseram que sabiam que eu não roubei nada, porque isso não é do meu feitio, mas queriam entender por que ele estava tão desesperado para falar comigo. Eu ainda não estava pronta para contar toda a história. Sinceramente, achei que ninguém acreditaria. Então só disse que não sabia o que estava acontecendo, mas implorei para não deixarem ele usar as contas deles de Skype. Alguns dias depois começaram as ligações, todas de números diferentes que eu não reconhecia. Não atendi nenhuma, mas em um dia, tinha umas 20 chamadas perdidas de um número. Depois, mais de 20 de outro número diferente. No dia seguinte ficou tão insuportável que precisei configurar meu celular para aceitar chamadas apenas de números específicos nos meus contatos, o resto ia direto para o correio de voz. Mesmo que ele não conseguisse falar comigo, ele conseguiu me fazer sentir isolada e paranoica. Não faço ideia de qual era o objetivo dele com isso. Será que ele achava que se me perseguisse o suficiente, eu cederia e falaria com ele? Será que ele realmente acreditava que eu tinha roubado algo dele, ou isso era só uma desculpa para tentar me contactar? Nada fazia sentido. Teve um incidente bem assustador em que fui tomar um café com uma amiga, e juro que vi o carro dele no estacionamento. Mostrei para minha amiga, mas quando olhamos de novo, o carro já tinha sumido. Talvez eu só estivesse sendo paranoica, mas aquilo me deixou muito nervosa. Comecei a ser mais cuidadosa com os lugares que frequentava e com quem eu contava meus planos. Depois de uns 5 dias dessa palhaçada, desabei e contei tudo para minha mãe. Ela não disse muita coisa, deixou eu falar e chorar. Depois me disse que eu tinha tomado a decisão certa, e que não havia motivo nenhum para eu passar por isso sozinha. Ela disse que não queria me pressionar a contar antes de eu estar pronta, mas que o melhor que eu poderia fazer agora seria passar tempo com pessoas que me amam e me apoiam. Então, depois de ir comigo trocar meu número de telefone, ela me incentivou a ligar para meus amigos, contar o que aconteceu e simplesmente sair mais de casa. Eu tinha colocado na cabeça que todo mundo iria ficar do lado do meu ex, que diriam que eu exagerei, que ele tinha boas intenções, e que eu destruí tudo achando que ele só me pediu em casamento porque a ex dele tinha ficado noiva. Mas fiquei impressionada com as reações dos meus amigos. Aparentemente, meu ex estava dizendo para todo mundo que a gente terminou porque eu tinha sérios problemas de ciúmes por causa da ex dele. Mas quando ouviram meu lado da história, fiquei chocada com quantos deles disseram que tudo fazia sentido. Todos me disseram que eu fiz o certo e que me apoiariam em qualquer coisa. Senti um alívio enorme. E desde então tenho feito um esforço para sair mais, me reaproximar das pessoas. Então é isso basicamente. Estou apenas vivendo um dia de cada vez. Vou marcar uma consulta com um terapeuta. Gostaria de ter algo mais profundo para compartilhar com vocês. Alguma sabedoria extra, mas não tenho. Meu melhor conselho para quem estiver passando por algo parecido é o mesmo que minha mãe me deu. Cercar-se de pessoas que te amam e te apoiam. Se acontecer algo significativo, volto com mais uma atualização. Atualização 3. Olá, Reddit. Queria atualizar vocês sobre algumas coisas que aconteceram. Também queria pedir desculpas por não ter respondido aos comentários no meu último post. Naquele momento, eu não estava bem e não tinha energia para isso. Desde a última vez que escrevi, muita coisa aconteceu, embora felizmente nada muito dramático. Já se passaram cerca de 3 meses desde que voltei para casa dos meus pais. E as coisas finalmente começaram a se acalmar um pouco. Primeiro, meu ex me enviou o anel de noivado que ele tinha comprado, pouco tempo depois da última atualização. Chegou num envelope pequeno acolchoado, sem bilhete nem nada. Só o anel. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Não tinha certeza se era esse o tal objeto que ele alegava que eu tinha roubado. Também me senti estranha em mandar de volta pelo correio, porque imaginei que ele poderia alegar que nunca recebeu. Então, meu pai se ofereceu para entregar o anel pessoalmente. Não sei se houve alguma conversa entre eles. E nunca perguntei. Meu pai não é do tipo que faz escândalo, mas ele estava bem irritado com toda a situação, então vai saber. Parte de mim queria saber se o anel era caro ou não, mas não quis levar a um joalheiro para descobrir. Parecia bonito, mas não sou especialista nessas coisas. Só sei que se eu tivesse aceitado aquele pedido de casamento, eu teria usado aquele anel achando que ele simbolizava nosso amor, quando na verdade era só um prêmio de consolação, porque ele não podia estar com a mulher que ele realmente queria. Esse pensamento me deixa triste e com raiva ao mesmo tempo. Segundo, ouvi de alguns amigos em comum que há algumas semanas, meu ex comprou uma passagem e foi para Nova York tentar falar com a ex dele. Insano, né? De alguma forma, ele descobriu o nome da empresa onde ela trabalha, procurou o endereço e ficou na frente do prédio o dia inteiro, tipo um perseguidor mesmo. Não faço ideia do que aconteceu, mas aparentemente ela não voltou com ele. Então imagino que não tenha dado muito certo.
Não consigo acreditar que ele fez isso. E mais ainda, não acredito que namorei alguém com esse nível de loucura por 3 anos. Mas, de certa forma, isso me ajuda. Cada vez que ouço algo assim, isso reforça que eu fiz a coisa certa ao terminar tudo. Um dos nossos amigos em comum, que ainda tem contato com ele, me contou que depois que ele voltou de Nova York, ele estava um caco. Aparentemente ele ficou bêbado em um bar, e começou a contar pra todo mundo que tinha perdido as 2 mulheres mais importantes da vida dele, e que não sabia o que fazer. Ele até tentou fazer esse amigo falar comigo em nome dele, mas o amigo se recusou. Sou muito grata por isso. Já tenho drama suficiente na minha vida. Tenho ficado na casa dos meus pais esse tempo todo, o que tem sido interessante. Amo eles, mas tinha esquecido como pode ser irritante morar com os pais quando você já é adulto. Minha mãe está sempre me checando, perguntando se eu comi, se estou dormindo direito, se estou me cuidando. Meu pai é mais na dele, mas tem aquele olhar preocupado sempre que me vê. Eu sei que eles só querem o meu bem, mas às vezes me sinto sufocada. Comecei a procurar meu próprio lugar, só um apartamento pequeno onde eu possa ter minha privacidade. Mas o mercado de aluguel está terrível agora. Enfim, isso me traz ao ponto onde estou agora. Comecei um estágio remunerado há cerca de 1 mês, com chance de ser contratada em tempo integral, e eu estou amando. A empresa é pequena, com cerca de 20 funcionários, mas todos têm sido super acolhedores. Tem um grupo que sai para beber às sextas-feiras, e eles me convidaram algumas vezes. É tão bom voltar a ter amigos no trabalho. No meu emprego anterior, que era remoto, eu quase não interagia com meus colegas. E confesso, estou um pouco envergonhada de dizer isso, mas estou atraída pelo cara que me contratou. Ele tem mais ou menos a minha idade. Não está rolando nada entre a gente. E eu definitivamente não estou pronta nem disposta a entrar em um novo relacionamento. É só que ele é, de longe, a pessoa mais gentil, educada e bem-humorada que já conheci. Ele está sempre sorrindo, sempre positivo. É impossível não se sentir bem perto dele. Não é que eu ache que meu próximo relacionamento tem que ser com ele, ou que eu esteja apaixonada. É só que percebi que o tipo de pessoa que eu deveria buscar é alguém que me faça sentir bem só por estar ao meu lado. Obrigada por lerem tudo isso. Acho que não vou fazer mais atualizações, a não ser que algo realmente grande aconteça, o que sinceramente espero que não aconteça. Estou meio cansada de drama nesse ponto.